Jornal Tarobá, primeira edição. Oferecimento Lar. Se é frango, é lar. Bom dia, segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Obrigado pela companhia, uma ótima semana. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Obrigada pela companhia. Sejam bem-vindos ao Jornal Tarobá. Vamos aos destaques de hoje. Boa notícia. Depois de muitos pedidos, ruas vão receber asfalto novo em Cascavel. Esperamos que isso aconteça o mais breve possível, né? Em flagrante, casal é preso suspeito de integrar quadrilha de furto de caminhonetes em Toledo. CPI Professor Monstro. Novos depoimentos comprovam que agente de apoio tinha contato com crianças em CEMEI. Olha a gravidade. Você tem um abusador, alguém que foi condenado por abuso, que já tinha outra reclamação de um abuso e levava crianças para o banheiro. Então você olha a negligência de tudo isso. A febre do momento. Distribuidora surfa na onda do morango do amor. Vendas da fruta aumentaram 40%. Tem muita gente procurando, ligando pra gente e com medo de ficar sem o morango. Dia de estreia. Começa hoje a nova série de reportagens da Tarobá. Semente, o início de tudo. A valorização de um trabalho que vai da produção à tecnologia. E em berço paranaense. E na previsão do tempo, semana começa com chuva e depois vem o frio. O Jornal Tarobá, primeira edição, está começando. Agora 11 horas e 52 minutos e a gente inicia a edição de hoje trazendo uma boa notícia, principalmente para quem precisa passar por algumas ruas na região do bairro Universitário e também do Cascavel Velho. Depois de muitos pedidos dos moradores, as vias devem receber asfalto novo. Transitar pela rua Universitária em Cascavel é um desafio. A via é bastante movimentada por ser acesso à escola e universidade. O asfalto está esburacado, cheio de ondulações e tapa-buracos. O trânsito complica ainda mais pela falta de sinalização adequada. Tá muito complicado, o movimento, principalmente nos horários de pico, é muito grande. Aqui próximo a gente tem um colégio e o pessoal não respeita, né? Não tem nenhuma uma sinalização aqui próximo ao colégio. Tem motorista que desce a 100 por hora numa rua de movimento de crianças, então está bem complicado, precisa melhorar isso. Além da pavimentação que precisa de adequações, os moradores pedem para que o local seja transformado em via de mão única, para facilitar o fluxo de veículos. Muito movimento, né? Eu acho que deveria ficar essa só descendo e a academia só subindo, né? O problema aí teria que ser resolvido. Faz tempo, já deveria ter sido resolvido isso há tempo, acho, né? Em paralelo com a rua Universitária, tem a rua Academia. E aqui as cenas se repetem. O asfalto está com trechos bem danificados. Tem uns buracos aí. Precisava dar uma boa melhorada. No bairro Cascavel Velho, a Rua Munique é uma das mais movimentadas. Ela é via de acesso para a marginal da BR-277 e tem cerca de 1 quilômetro de extensão. O asfalto por aqui também não está em boas condições, sem contar nas calçadas, que estão quebradas e cobertas pelo mato e pelo lixo. Lamentável, né? Ficou de fazer a trincheira, já só enrola. Buraco aí, ó, que nem vocês estão vendo aí. A boa notícia é que essas 3 ruas vão receber uma nova malha asfáltica em breve. A Prefeitura recebeu do deputado estadual Gugu Bueno a liberação de mais de 11 milhões de reais de recursos do governo do estado para obras de pavimentação. Além delas, o distrito de Juvinópolis também será contemplado com asfalto. Os projetos para a realização das obras já estão prontos. O próximo passo é a licitação. Depois de definida a empresa vencedora, a nova pavimentação finalmente será iniciada. A confirmação da notícia gera expectativa e alívio para os moradores, que aguardavam pelas revitalizações há muito tempo. Esperamos que isso aconteça o mais breve possível, né? Muito bom. Em Toledo, um casal suspeito de integrar uma quadrilha de furto de caminhonetes foi preso. Durante a ação, as equipes ainda apreenderam vários produtos como arma e bloqueadores de sinal. O casal, preso em flagrante pela Polícia Civil, é suspeito de integrar uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes em Toledo. Os dois foram alvos da investigação da Polícia Civil
após serem monitorados por envolvimento com o tráfico de drogas. No momento da prisão, a equipe identificou a participação deles também nos furtos. A polícia apreendeu dentro de um carro de luxo uma arma com registro de extravio, drogas, bloqueadores de sinal e decodificadores eletrônicos que são utilizados para clonar chaves. Estavam se especializando no furto das caminhonetes das marcas Toyota e Mitsubishi. Aliás, deixamos aqui um alerta que essas caminhonetes estão sendo levadas facilmente através de um aparelho eletrônico vendido livremente no Paraguai. Conseguimos apreender alguns desses aparelhos com esse rapaz. Ele também estava de posse de uma arma irregular, foi preso em flagrante também pela posse da arma e uma pequena quantidade de cocaína. A Polícia Civil de Toledo segue em andamento com as investigações para identificar outros membros envolvidos nessa facção em toda a região. Diante do aumento nos furtos de caminhonetes, a Polícia Civil fez um alerta aos proprietários sobre as medidas de segurança que podem ser adotadas para evitar esse crime. Os donos de caminhonetes dessas marcas aqui que eu mencionei, redobrem os cuidados. Além do alarme de fábrica, procurem colocar outras maneiras de impedir que essas caminhonetes sejam furtadas. E nos próximos dias, evidentemente, que nós queremos apresentar mais resultados, afinal de contas, nós sabemos que existem mais pessoas envolvidas nesse tipo de crime, não só aqui em Toledo, como em toda a região. E ontem foi dia de celebração com a bênção dos motoristas em Cascavel. A Avenida Brasil ficou lotada de veículos, entre carros, caminhões e também motos. Todos enfrentaram uma fila extensa para garantir o momento de bênção que aconteceu em frente à paróquia São Cristóvão. E para organizar o trânsito durante esse período, equipes da Polícia Militar e também da Transitar acompanharam a movimentação. Um momento de união pela fé que reúne centenas de pessoas todos os anos. A cada nova oitiva da CPI que investiga o caso do agente de apoio lembrando, né, por abuso sexual em um CMEI de Cascavel, novos fatos surgem. Nos depoimentos prestados na sexta-feira, a comprovação de que o homem tinha contato com as crianças e que, inclusive, levava os pequenos ao banheiro. Mônica Araldi, ao vivo, um caso que gera muita revolta, não é, Mônica? E a cada capítulo, nossa, a cada episódio, hein? Oi, Mônica, boa tarde. Boa tarde. Ivan, Fernanda, boa tarde para vocês, muito boa tarde a todos. Pois é, a cada nova oitiva mais indignação, viu? Tanto por parte dos membros da CPI, como também de alguns profissionais relacionados aos CMEIs. Nós vamos ouvir agora trecho do depoimento de uma professora do CMEI Vicentina Guiço. Ela afirma que se soubesse que havia uma denúncia contra o agente de apoio, ela jamais aceitaria a presença dele em sala de aula. Mas diz que não sabia, que só tomou conhecimento dos fatos no início deste ano, quando tudo veio à tona. Vamos conferir. Porque eu, como professora, jamais aceitaria uma pessoa que estava respondendo o processo de pedofilia dentro da minha sala de aula. De que forma a senhora teve conhecimento sobre essa situação relacionada ao agente de apoio que cometeu uma violação de direito? Pelas mídias sociais. Foi no mês de março, não me recordo bem a data do dia. E nós não sabíamos e não tinha como nos ligar nem um sinal de alerta. Eu, como professora, represento todas as minhas colegas de trabalho que fomos expostos, igual as crianças foram. A diferença é que elas foram negligenciadas. Porque a partir de quando a mãe e o pai colocam uma criança dentro da instituição de ensino, é responsabilidade do Estado. Então ele auxiliava, a rotina era, se uma criança queria ir ao banheiro, ele levava normalmente. A rotina. Sozinho, ele levava no banheiro a criança. Eu não cuidava, eu não cuidava em relação a isso, porque a gente tem nosso trabalho, né? Mas a princípio não tinha nenhuma restrição. Não tinha restrição e a gente tratava ele como qualquer profissional de agente de apoio que tem a descrição do cargo, o que ele faz. O que o agente de apoio faz? Ele auxilia o professor em todas as atividades.
Tá aí, gente. E outra dúvida de muita gente em relação a esse caso é sobre a transferência do servidor para o CEMEI Vicentina Guiço. Em que momento isso teria acontecido? A diretora explicou em depoimento também que a solicitação de transferência já havia sido feita antes mesmo das denúncias acontecerem. Acompanhe. Ele foi remanejado do CEMEI Irma Yolanda para o CEMEI Vicentina Guiço. Isso aconteceu ali de 2020 para 2021. Esse remanejamento foi devido a essa denúncia ou foi por outro motivo? A transferência dele, que é responsabilidade do meu departamento, transferência dele não, transferência desses servidores, né? No final do ano, não foi 2020 para 2021, foi 2019 para 2020, a situação da transferência dele. Nós do departamento temos portarias do meu departamento, existem 4 portarias de final de ano e uma dessas portarias é exclusiva de transferência. Nessa portaria de transferência existe uma semana aproximadamente, que é onde os servidores fazem a solicitação de transferência. Normalmente, para ficar próximo de casa, enfim, alguma situação assim. Esse servidor solicitou transferência no final de 2019 e ele foi contemplado com a transferência em 2020. Nada desse caso tinha chego até nós. Então ele solicitou a transferência como vários outros servidores e foi contemplado por ter a vaga na unidade que ele solicitou e ser ele o servidor da classificação, ser transferido. E por fim, gente, o Everton Guimarães, o presidente da CPI, faz uma avaliação sobre a oitiva que aconteceu então na última sexta-feira. De novo, foi falado que ele estava no administrativo, né? Várias pessoas diziam, não, ele estava no administrativo. Já tivemos uma professora dizendo, não existe trabalho administrativo dentro do CEMEI. Não existe estar no CEMEI e não ter contato com as crianças. Estar no CEMEI vai ter contato com as crianças. A professora vem e nos conta. Ele tinha contato com as crianças, ele levava pro banheiro. Olha a gravidade. Você tem um abusador, alguém que foi condenado por abuso, que já tinha outra reclamação de um abuso e levava crianças pro banheiro. Então você olha a negligência de tudo isso. Pois é, o sentimento é de indignação diante de todos os relatos ouvidos. A gente, claro, segue acompanhando esse caso e uma nova oitiva já está agendada para esta semana, vai acontecer na próxima quinta-feira. Serão ouvidos aí depoimentos de mais alguns professores do CEMEI Vicentina Guiço. E a gente, a cada nova atualização, traz por aqui. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Mônica. Então, olha, o departamento responsável pela transferência, né, disse nessa oitiva que não tinha conhecimento, autorizou essa transferência e só depois é que soube que havia um problema envolvendo esse profissional. Mas não é o que foi dito até então, né? A dimensão da negligência e só tem se justificado realmente aí a necessidade dessa CPI para que os fatos fossem devidamente esclarecidos. Uma mulher foi presa depois de derrubar um poste num acidente em Cascavel. A motorista perdeu o controle da direção e durante o teste do bafômetro foi comprovado que ela estava, sim, dirigindo embriagada. Na madrugada desta segunda-feira, um grave acidente de trânsito foi registrado na Avenida Brasil, cruzamento com a Avenida Barão do Rio Branco. Segundo as informações da Polícia Militar, vários jovens estavam no veículo quando a condutora que seguia da Avenida Barão do Rio Branco, sentido ao centro de Cascavel, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central da avenida e bateu contra um poste que, com a força do impacto, caiu. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. A condutora seguia em alta velocidade. Os estragos por aqui foram grandes. Apesar de tudo, não houve registro de feridos e rapidamente as equipes da Polícia Militar vieram ao local porque, em primeiro momento, os jovens haviam abandonado o veículo e fugido. Logo depois, eles retornaram, a condutora foi submetida ao teste do bafômetro, que apontou 0,81. Ela foi presa em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e encaminhada à delegacia cidadã. O carro também foi encaminhado ao pátio da Polícia Militar por conta do acidente. O trânsito ficou totalmente bloqueado na pista da Avenida Barão do Rio Branco, sentido ao bairro, até que o poste fosse consertado pelas equipes da Copel. Apesar da queda desse poste, não houve falta de energia na região.
Depois do recesso legislativo, hoje foi dia de retorno da sessão da Câmara de Vereadores em Cascavel. Na pauta, projetos importantes. Um dos projetos aprovados na sessão desta segunda-feira foi a criação do programa Agente de Endemias Mirim em Cascavel. O programa será desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação e Saúde, com o objetivo de eliminar possíveis focos de reprodução do mosquito da dengue. A proposta prevê ações de conscientização junto com a comunidade. A proposta é a gente começar a orientar desde criança sobre a importância de combater a dengue, né? Da gente cuidar do nosso lote, da gente cuidar do nosso bairro, da gente cuidar da nossa casa, cuidar da escola. Então a gente quer pegar e colocar como ou formato de eleição, ou a escola escolhe por turma, mas que a gente monte um grupo de agentes mirins de endemias que vão receber informações sobre combate à dengue e os cuidados que precisa ter e ajudar a transmitir esse conhecimento. Outro projeto discutido foi a liberação de crédito no valor de R$ 9.500.000 para a Coavel, Companhia Municipal de Habitação de Cascavel. O recurso será utilizado na construção de 145 unidades habitacionais. São recursos que nos permitem fazer novas habitações, como nesse caso o Programa Pro Moradia. Está sendo destinado ao loteamento Favo de Mel, são mais de 145 unidades, além de toda a infraestrutura do loteamento construída com esse recurso. Ainda se tratando de recursos para o município, houve também a aprovação de uma verba para a manutenção da malha asfáltica de diversas ruas de Cascavel. São mais de 30 projetos com essa finalidade. A gente vai promover a abertura de novas ruas, novos fluxos, para a nossa cidade não parar, o trânsito não parar. Então esses projetos são muito importantes, que eles vão dar vazão aí ao trânsito da nossa cidade. Um dos principais projetos debatidos foi a suspensão da cassação do alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais flagrados vendendo cigarros eletrônicos e demais produtos relacionados ao fumo que são proibidos em Cascavel. O projeto original previa a cassação, mas ele teve que ser reajustado para uma suspensão. E a pena imposta era a perda definitiva do alvará, mas no Brasil nós não temos penas com limite, as penas não podem ser intermináveis, e aí tem um limite para ficar sem alvará, para que depois possa conseguir novamente esse alvará. A fiscalização ela não precisa estar prevista nesse projeto, a fiscalização é de função de todos os 21 vereadores, de todos os entes, de todas as esferas, municipal, estadual e federal. O que nós precisamos é um mecanismo de coercibilidade para cobrar do Executivo uma ação mais enérgica e mais rápida. E agora a gente vai ao vivo com a Ellen Santos, que está na rua Minas Gerais, porque uma árvore de grande porte, Ellen, caiu por aí, trânsito bloqueado nesse momento. Boa tarde para você. Oi, Ellen. Olá, Fernanda e Ivan, uma ótima tarde para vocês e a todos. Isso mesmo, essa árvore de grande porte caiu durante um intenso vendaval que foi registrado por volta de 11h30 da manhã, aqui no centro de Cascavel. A situação aconteceu na rua Minas Gerais, cruzamento com a João Pessoa e Souza Naves. Segundo os próprios moradores que estavam aqui no local no momento desse incidente, por conta do vento, a árvore acabou caindo, atingiu toda a fiação aqui e também 4 veículos. 2 deles ainda estavam trafegando pela via e outros 2 estacionados. A condutora de um dos veículos até conversou com a nossa equipe, mas bastante assustada, preferiu não dar entrevistas e ela disse que foi um susto muito grande, não teve muito o que fazer ali porque foi pega de surpresa com a queda desta árvore. A via está totalmente interditada nesse momento, equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Meio Ambiente e também da Copel já estão fazendo os trabalhos aqui. O Corpo de Bombeiros também fez todo esse isolamento da área, até porque a rede estava energizada e isso traz riscos de acidentes com descarga elétrica aos moradores. Então, quem vai passar por aqui precisa, sim, redobrar a atenção. Nós conversamos com o Tenente Novinski do Corpo de Bombeiros e ele falou mais, então, desse atendimento que está sendo realizado nesse momento no centro de Cascavel. Por volta das 11h30 da manhã dessa segunda-feira, essa árvore acabou atingindo, bem como a rede elétrica, quando houve a queda, a fiação também foi comprometida, atingiu 4 veículos. 2 veículos estavam estacionados, 2 veículos ainda trafegavam pela via. Os condutores ainda conseguiram estacionar os veículos, parar, sair dos veículos. Inclusive, uma das senhoras que conduziam desses automóveis foi avaliada pela nossa equipe, mas uma vítima sem lesões foi liberada. E agora a gente aguarda a concessionária fazer o desligamento da rede para que a gente possa fazer a remoção
da árvore liberar a via. Apesar de não ter registro de feridos, os prejuízos foram grandes aqui no local por conta desses 4 veículos que foram atingidos. A gente vai olhando daqui, não temos muita dimensão porque os outros carros estão do outro lado. Mas segundo o Corpo de Bombeiros, um deles ficou bastante danificado. Olha só, para a gente ter uma noção do tamanho dessa árvore, ela está atingindo aqui o outro lado da via. Parte de um prédio aqui ficou totalmente fechado, né, por conta desses galhos da árvore que caíram aqui. Então as equipes estão fazendo agora, nesse momento, uma força-tarefa para conseguir fazer o corte dos galhos e retirada. Um caminhão da Secretaria de Meio Ambiente também foi acionado e já está chegando aqui no local justamente para que os galhos possam ser colocados ali dentro e levados para o local correto. Mas não há previsão de liberação do trânsito aqui nesse trecho da Rua Minas Gerais, entre a Souza Naves e João Pessoa. Então, os motoristas precisam redobrar essa atenção, buscar rotas alternativas e muitas pessoas estão sem energia elétrica por conta da rede que foi atingida. 2 postes, inclusive, chegaram a ser quebrados com a força desses galhos, né, dessa árvore bastante antiga aqui no centro de Cascavel. Volto com vocês. Transtorno danado, né? Muito obrigado, Eli. Então, a propósito, né, se você consegue retransmitir essa informação para as pessoas que utilizam esse trecho. Agora nós estamos aí com 12:10, 12:12 mais ou menos. Há muita movimentação todo dia, então nem acesse Minas Gerais, porque o trânsito está interrompido por conta dessa queda. Você confere também imagens que foram enviadas aqui para a nossa produção, imagens que foram registradas por moradores da nossa cidade, logo que esse fato aconteceu. Lembrando, bem no início da Rua Minas Gerais, no comecinho ali entre a Souza Naves e a Rua João Pessoa. A Ellen Santos continua cobrindo e diante de qualquer nova informação, ela tem passagem livre por aqui. No domingo será comemorado o Dia dos Pais e a semana que antecede a data costuma ser uma das mais movimentadas para o comércio. Mas junto com as promoções e ofertas, é preciso ficar atento para não ter dor de cabeça na hora da compra. O Procon Paraná divulgou orientações importantes para os consumidores. E sobre esse assunto, nós vamos agora ao vivo com o repórter William Batista. William, boa tarde. Quais são as orientações aí repassadas pelo Procon referentes a essa data tão importante? Boa tarde, William. É verdade, pessoal. Boa tarde, Fernanda, Ivan e a todos que nos acompanham. Essa semana é a semana-chave aí para muita gente que vai às compras. A gente já deu uma volta aqui pelo comércio de Guarapuava, já vimos muitas pessoas saindo, né, com as sacolinhas de lojas. É claro, a semana está começando. Sabemos que tem a turma, né, que deixa para a última hora. Eu já me incluí nessa turma em algumas outras datas comemorativas, mas confesso que quando a gente deixa para a última hora, realmente fica mais apressado e a gente deixa de lado alguns detalhes que são importantes, como esses que a gente vai citar agora nas orientações do Procon. O preço à vista e a prazo devem estar muito claros para os consumidores, assim como os juros e também as formas de parcelamento. O Procon também indica que se houver diferença entre o preço anunciado e o valor cobrado, vale o menor preço. E algumas lojas podem ter valores diferentes dependendo da forma de pagamento, como crédito ou débito. Então é importante conferir antes da compra, de finalizar a compra, essas formas de pagamento. Nós temos uma fala da responsável pelo Procon Paraná, Cláudia Silvano, explicando um pouco mais para a gente também em algo muito importante nas compras de datas festivas, que é a troca. Vamos ouvir quais são as orientações e informações que a gente precisa ficar bastante atento nesse momento. O Dia dos Pais está chegando, os consumidores já estão se movimentando, né, para a compra dos presentes. O primeiro cuidado que o consumidor tem que ter é fazer uma lista de quantos presentes precisa comprar. O presente do pai, o presente dos 2 avós, de um tio que eventualmente faça o papel de pai, então é importante fazer esse planejamento prévio. Segundo é pesquisar. A pesquisa de preço deve ser feita não somente em lojas online, mas em lojas físicas, porque quem pesquisa economiza. Inclusive, as condições de pagamento devem ser pesquisadas para facilitar a vida do consumidor. Um terceiro cuidado é verificar se há possibilidade de troca, se a compra for feita em loja física, caso o presenteado não goste. O produto ficou pequeno, a cor não gostou, enfim, não era aquilo que o pai queria e tal, então ele quer trocar o produto. É importante combinar se há essa possibilidade no momento da compra, porque não há obrigatoriedade
troca se o produto não tiver problema. E exigir nota fiscal é sempre fundamental. A nota fiscal é o que vai possibilitar que o consumidor reclame caso haja algum problema. E uma boa pedida para quem está em dúvida são os vale-presente, né? O vale-presente evita comprar presente errado, o incômodo de correr atrás de presente, dá um vale-presente que é uma coisa bacana, o pai vai lá, o avô vai lá e compra algo que esteja precisando e que queira. São orientações importantes, às vezes a gente fica com aquele conceito, né? Ah, se não der certo o presente, a gente vai lá e troca. Então, você viu bem, né? A troca, ela só é obrigatória se o produto apresentar algum defeito. É claro, muitas lojas fazem essa troca já como uma forma tradicional dos negócios, mas é importante conferir essa possibilidade de fazer a troca caso o produto não tenha servido ou a pessoa, porventura, não tenha gostado exatamente daquele produto, se a loja fará a troca, porque, por lei, a troca só é obrigatória em caso de defeito em lojas físicas. Agora, para compras em internet, compras em sites, uma das orientações é verificar se o site realmente é confiável, se o site tem ali todas as formas de contato, evitar lojas que não informam o telefone, endereço ou CNPJ. Lembrando que pelas compras pela internet, o consumidor tem um prazo de 7 dias para desistir da compra. O Código de Defesa do Consumidor garante 30 dias para reclamar de produtos não duráveis e 90 dias para os produtos duráveis. Daí, semana decisiva, compra do presente do Dia dos Pais. Para quem já não tem mais o papai, compra para o tio ou para aquela figura importante, a qual representa o papel de pai. Então, motivos não faltam para presentear nesse Dia dos Pais. Tem muitas mamães também que fizeram já e ainda fazem o papel de papais. Então, segue as opções e também essas orientações importantes para este domingo, a comemoração com um presentinho junto aí. Volto com vocês. Obrigada, William, pela participação, pelas dicas também que seguem disponíveis no nosso portal tarobá.com.br. A cobertura de atenção primária de saúde do Paraná subiu para 94%. Um índice importante. Até agora foram feitas ampliações, foram feitas reformas, construções de novas UBSs em 372 cidades. 311 unidades já entregues e outras 175 estão com obras em andamento. As UBSs são espaços fundamentais para o atendimento à população porque reúne as equipes que atuam desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até o diagnóstico e tratamento. São mais de 20 novas unidades básicas de saúde para o estado do Paraná, além de uma policlínica em Ponta Grossa, que eu tenho certeza vai atender o povo paranaense. É importante que esses orçamentos, esses recursos possam estar vindo para o Paraná. Além disso, existem outras quase 200 que estão em obras neste momento. E mais de 700 estão autorizadas para serem iniciadas ou reformadas nos próximos meses. É um investimento de mais de R$500 bilhão. É um esforço que a gente faz para atender melhor os paranaenses nos 399 endereços diferentes que eles moram, os nossos municípios. Bom, agora a gente volta a um assunto que vira e mexe e gera preocupação, o aparecimento de onças. Em Cascavel, alguns moradores têm relatado a morte de animais que estariam sendo causadas por ataques de felinos. Nos últimos dias, moradores da região oeste de Cascavel ficaram apreensivos com a presença de uma onça. O vereador Cleverson Cibusque recebeu a denúncia de que o animal estaria passando pelas propriedades da região e atacando animais. Em uma dessas propriedades, 5 porcos foram mortos. Semana passada, na sexta-feira, o pessoal me procurou, moradores da região oeste da cidade, que viram uma possível onça e foi atacado algumas criações, no total foram 5 porcos, E na sexta-feira me procuraram, no sábado a gente foi averiguar a situação. A gente foi lá, conversou com os moradores, fizemos uma imagem, um vídeo do local lá onde foi o possível ataque. Aí, depois dessa divulgação que eu fiz, teve mais gente que me procurou, que em outras regiões da cidade também viram essa possível onça. A gente já vai fazer a denúncia hoje ao órgão competente
para estar indo vistoriar. E se realmente for uma possível onça, fazer a captura da mesma e devolver para a natureza, no seu habitat natural daí. Na semana passada, uma onça parda foi resgatada em Toledo e devolvida à natureza. O felino foi encontrado na copa de uma árvore em uma propriedade rural do município. O resgate contou com o apoio do IAT, Zoológico de Cascavel e Universidade Federal do Paraná de Palotina. Depois dos fatos terem sido divulgados nas redes sociais, surgiram relatos de várias pessoas que também viram onças em algumas regiões de Cascavel e de cidades vizinhas. Semana retrasada também teve me procuraram, né? Só que daí foi em outra cidade. Aí em outra cidade não deu tempo da gente estar indo ajudar, né, na divulgação. Próximo a Toledo também teve um ataque de uma onça também. Bom, continuando nesse assunto aí das onças, a gente vai com a Mônica Araldi ao vivo para falar que o IAT, que é o Instituto Água e Terra, divulgou de novo o protocolo de segurança para que as pessoas saibam como agir ao encontrar animais silvestres. Mônica, explica pra gente, reforça, por favor, né, o que diz esse protocolo, principalmente aos produtores rurais, no caso de se depararem com um felino desse porte, enfim, o que fazer? Pois é, gente. Inclusive, também nós entramos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel para saber, né, se estão acontecendo aí várias denúncias de pessoas que, por acaso, viram onças na região, mas até o momento nós não tivemos retorno, mas vamos sim agora às orientações do IAT sobre isso, né? Qual seria o protocolo de segurança nessas situações? Então, ó, gente, atenção às orientações, hein? A primeira delas, claro, é se afastar e entrar em contato com eles da IAT. Se a pessoa puder fazer imagens do animal, também ajuda para entender a gravidade da situação, mas desde que haja segurança. Durante a noite, manter luzes acesas fora de casa. Em caso de suspeita de que o animal está próximo, fazer barulho ajuda a afastá-lo. Manter cachorros grandes no terreno. Evitar andar sozinho, principalmente crianças, né? Elas devem estar sempre na presença de um responsável. E para quem se deparar com um grande felino, é preciso, inicialmente, manter a calma, se afastar lentamente, mas sem dar as costas. As costas favorecem o ataque. Em último caso, levantar os braços e fazer barulho para assustar o animal. Já para quem mora no campo, as orientações são recolher os animais, sempre que possível, né, em locais fechados, seguros, ou mantê-los em locais iluminados. Manter no rebanho também animais mais velhos e com chifres ajuda na defesa coletiva. Pastos próximos à mata devem ser evitados. O ideal é manter pelo menos 200 metros de distância e em áreas menores, cercas elétricas também podem ser um bom reforço. O IAT também reforça que capturar um animal é perigoso e eles também são raros. A presença deles é importante para manter o equilíbrio do ecossistema e reforçando que a caça é proibida. Informações então repassadas, voltamos ao estúdio. Seguimos com o alerta, então, Mônica. Na nossa região, elas estão cada vez mais presentes, é uma verdade, isso em razão do nosso corredor da biodiversidade, que tem funcionado, tem trazido cada vez mais a reprodução, favorecido a isso e também a migração desses animais. Obrigada pelas suas informações. No caso de receio, né, você faz o quê? Você contata com quem sabe, de especialistas no assunto, para que montem aí armadilhas para poder capturar esses animais, né? Olha, um ônibus do transporte escolar atolou no barro de uma estrada rural em Cascavel. Os moradores agora estão pedindo melhorias para trafegar no trecho. Por conta da chuva intensa registrada nas últimas horas em Cascavel, a lama tomou conta das estradas rurais. Na comunidade Limberger, um ônibus do transporte escolar ficou atolado. E nesta segunda-feira, os alunos não conseguiram chegar na escola no horário certo e perderam boa parte da aula. Então, antes tinha uns cascalhão bravo, mas o ônibus corria normalmente aqui. Só que agora mexeram na estrada e aqui era para botar um cascalho, pelo menos nessa subida aqui, que o ônibus não sobe. E aí fica difícil, os alunos vão ficar sem aula esses dias que tá chovendo demais aí. É difícil, o pessoal tá reclamando muito, o carro atolando aí, os carros baixos também. E o ônibus veio agora 2 dias aí e não conseguiu passar. As péssimas condições da estrada têm afetado diretamente a vida de quem precisa passar pelo local. Toda vez que chove, fica uma grande dúvida se os moradores vão conseguir ou não transitar pela região. O pedido é por pelo menos o cascalhamento do trecho. Aqui tá bem péssimo essas ruas aqui. Bem péssimo, tá ruim.
Tá precisando do asfalto imediatamente isso aqui, né? É o que nós estamos precisando aqui, é o asfalto aí. E tá muita buraqueira feia essa estrada aqui. Cascalhar bem aquilo ali, tá muito feio aquilo ali. Virou um barro, uma lama mesmo. Demais aquilo ali. Eles pedem pelo menos um cascalho, né? E nós entramos em contato com a Prefeitura de Cascavel para saber se há previsão de melhorias nas estradas dessa região, mas ainda não tivemos retorno. No próximo bloco, a gente vai mostrar um episódio do primeiro capítulo da série Semente, o início de tudo. Já. Fique com a gente. Estamos de volta e você já parou para pensar que tudo que vai à sua mesa começa com uma semente? O arroz, o feijão, macarrão que usa trigo no preparo e até a carne e o ovo, uma vez que os animais se alimentam de ração que vem da semente. Esta é uma indústria essencial para alimentar o mundo. E o Paraná é um berço de excelência do ponto de vista produtivo e também tecnológico. A partir de agora, você vai acompanhar o primeiro capítulo da série Semente, o início de tudo. A colheita é farta. Os campos a perder de vista mostram a riqueza que brota da terra. A produção de grãos é a principal atividade econômica do Paraná, com o status de segundo maior produtor do Brasil. Todo esse potencial foi construído a partir de uma transição de ciclos econômicos, com o apoio do cooperativismo. O oeste do Paraná teve a primeira atividade econômica, que foi a extração da erva mate. Depois veio a extração da madeira. E quando nós começamos o ciclo agrícola no oeste do Paraná, as cooperativas tiveram papel fundamental. Além da indicação do melhor insumos, também assistência técnica, que fez com que nós tivéssemos uma terra produtiva de acordo também com o mercado. E as cooperativas fizeram esse papel. Sem o cooperativismo, nós não teríamos a pujança do agronegócio, principalmente na agricultura, que nós temos hoje. Uma imensidão que começa minúscula. Tudo tem início na semente. Esse pequeno tesouro, esculpido com muita pesquisa e trabalho intenso. A trajetória de sucesso da agricultura paranaense está intrinsecamente ligada à evolução da indústria de sementes. Um setor que, nas últimas décadas, passou de uma atividade tradicional para um inovador processo de ciência e tecnologia. Se a gente for avaliar os últimos 20 anos, tudo que nós tivemos de aumento de produtividade a nível de Brasil, até de mundo, muitas dessas tecnologias elas estão agregadas na semente. É claro que a gente teve muita evolução na parte de manejo, produtos químicos de modo geral, equipamentos, ou seja, tudo isso reflete em tecnologia que está vindo para o campo. O impacto no volume produzido foi nítido. Nos últimos 50 anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para o mundo. Em 1975, a produção nacional saiu de 38 milhões de toneladas para mais de 330 milhões na safra atual. Marco tem os olhos voltados para o futuro, sem esquecer o passado que o pai construiu. Ele dá continuidade ao cultivo de grãos nas terras da família e sabe que as primeiras sementes foram importantes, mas a evolução desse mercado trouxe muito mais prosperidade. De alguns anos, ou vários anos atrás, quando meu pai, por exemplo, iniciou a fazenda, na década de 60, mais precisamente em 68,
a produtividade era de 50, 60 sacos por alqueire, né? Hoje nós temos áreas aqui que produzem média de 210, 215 sacos por alqueire. Então, existiu uma evolução muito grande, né? Até o que é interessante, está ligado com o que o Brasil produzia, o crescimento populacional do mundo, né? E hoje a gente tem uma área, 6, 8% da área do Brasil hoje dedicado ao plantio de grãos, e a gente teve essa expansão de 60 para 210, 215 sacos por alqueire. Então isso conseguiu suportar, querendo ou não, a alimentação ao redor do mundo, né? E o Paraná sabe aproveitar as janelas de oportunidade que surgiram a partir disso, fazendo nascer das sementes muito mais do que apenas grãos. O Paraná é um destaque nessa questão, porque a gente tem as cooperativas aqui que são muito fortes e elas trabalham em toda a cadeia. Elas importam os insumos, fornecem para os produtores, recebem o grão, tem a indústria de transformação para carnes, depois processam as carnes e vão exportar a bandeja com o filé pronto ou uma lasanha, já um produto altamente processado com valor agregado muito alto. Então, toda essa indústria de transformação, ela gera empregos de qualidade, investimento em tecnologia, em evolução econômica. Para chegar a esse resultado, voltamos ao começo de tudo, a semeadura. Quem produz tem a qualidade da semente no topo da lista de preocupações. A genética dela, o ciclo dela, quais são as resistências que ela já possui ou não, né? Para a gente até poder programar o nosso manejo posteriormente, a caixa produtiva, o potencial produtivo dela. Então são itens que são bem específicos, mas são muito importantes para a lavoura se desenvolver da forma correta ao longo do ciclo, né? E esse é o assunto do segundo episódio da série. Amanhã nós vamos mostrar os inúmeros processos pelos quais a semente passa, até chegar aos altos níveis de exigência do mercado. É só o start, né? O começo dessa grande viagem dos nossos alimentos, não é? Parece pequeno, mas é um mundo gigante, extremamente tecnificado. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Unicentro em Guarapuava e outros 5 municípios. São mais de 1.000 vagas para 42 cursos de graduação. São mais de 1.000 vagas em 42 cursos aqui na Unicentro em Guarapuava e também em outros municípios. As inscrições devem ser realizadas até o dia 3 de setembro, exclusivamente pelo site da universidade. São 42 cursos de graduação distribuídos entre os campos de Guarapuava, Santa Cruz e o CDTEG, e também nos municípios de Irati, Chopinzinho, Pitanga, Prudentópolis e Coronel Vivida. As provas serão realizadas no dia 19 de outubro nos municípios de Guarapuava, Irati, Cascavel, Chopinzinho, Coronel Vivida, Londrina, Pitanga e Prudentópolis. Então, eu reforço aí para vocês, as inscrições devem ser feitas até o dia 3 de setembro pelo site da Unicentro. Inscrições até o dia 3 de setembro e provas no dia 19 de outubro. Olha, a primeira semana de agosto começando com chuva. Assim foi em Guarapuava, na região central do estado também. A chuva veio ainda na madrugada e deve ficar por mais um tempinho. E em Cascavel, aqui no oeste do estado, foi da mesma forma. A chuva que chegou já durante a noite, né? Em algumas regiões, vento forte, rajadas de ventos que causaram bastante estrago. Foi o que aconteceu nesta propriedade, ainda na madrugada, propriedade que fica na linha Escanagata, em Cascavel, houve o destelhamento aí de uma casa. Bom, o tempo deve seguir instável. Vamos conferir no mapa como é que o tempo se comporta para esta terça-feira. Vamos dar uma olhada aí na previsão do tempo, a condição para esta terça-feira no estado do Paraná. Nós temos condição aí de chuva em boa parte do estado, exceto na região de Paranavaí, onde o sol deve brilhar, Maringá com sol entre nuvens e nas demais localidades aí sim nós temos predominância de chuva. Parece que aquele frio intenso já deu, né? Com a mínima de 10 graus prevista para a nossa capital Curitiba, que vai ter aí uma terça-feira chuvosa também para esta terça-feira.
E aí, o que virá depois da chuva? Será que ele volta? teremos o frio? Vamos ouvir aí Samuel Brown, diretamente do CIMEPAR, trazendo informações atualizadas sobre o tempo durante a semana. Bom, nós temos para essa segunda-feira a manutenção do tempo bastante instável no estado do Paraná. Desde o domingo, uma frente fria atua na região, já tivemos bastante chuva no interior do estado, região oeste e noroeste, acumulados aí que já superaram 30 milímetros em várias cidades, e a expectativa é que ao longo do dia esse sistema frontal vá alterando as condições do tempo nos setores onde ainda não choveu. Amanhã, terça-feira, o tempo ainda se mantém instável, esse sistema ainda atua aqui sobre o estado do Paraná, e a expectativa é de nós termos chuva um pouco mais expressiva entre o leste, região de Curitiba e litoral, a região também dos Campos Gerais e no norte do Paraná. Já no oeste e no sudoeste, o céu permanece com muita nebulosidade, até não se descartando alguma garoa, mas no geral, nessas regiões, fica mais com nuvens e com temperaturas, no caso, que não se elevam muito ao longo do dia. Atrás dessa frente fria, há um ar polar e ele deve diminuir as temperaturas, especialmente a partir de amanhã à noite. Nós perceberemos aí uma redução mais significativa dos valores aí de temperatura, tanto que na quarta-feira, pela manhã, nós teremos valores abaixo dos 10 graus na região sudoeste, no centro-sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba. Ele voltará. Mas não tão intenso, né? Vamos dar uma olhada aí como é que o tempo se comporta hoje, então, em Cascavel. Chove aí nesta segunda-feira, máxima de 19. Amanhã, tempo nublado, com máxima de 21. Essa mesma máxima para quarta-feira, mas aí o sol predomina. Na quinta-feira, poderemos ter pancadas de chuva, com máxima de 21. Aí a mínima de 9 graus será registrada na sexta-feira, também com possibilidade de chuva. Vamos dar uma espiadinha nas outras cidades do nosso estado. A gente confere a próxima tela. Então, nós temos aí sol entre nuvens na região de Toledo, Pitanga com condição favorável para chuva amanhã, terça-feira. Realeza indica sol. Vamos ver, esperar para ver amanhã se isso se confirma. E região de Goiôerê tem previsão de chuva, sim. Gente, o que era esperado há anos agora começa a sair do papel. Foz do Iguaçu lançou oficialmente a pedra fundamental do novo Porto Seco da cidade. É o primeiro passo das obras de um empreendimento que promete mudar a realidade logística da região de fronteira. O novo Porto Seco será construído fora da área urbana. A cerimônia reuniu autoridades municipais, estaduais e federais. O valor das obras é de 500 milhões de reais. O novo Porto Seco aqui em Foz do Iguaçu, que vai dobrar a capacidade de recebimento de caminhões, fica às margens da BR-277. A estrutura vai ocupar uma área de 550 mil metros quadrados. O novo terminal deve contar com modernos sistemas de controle de cargas e segurança, além de espaços para descanso dos motoristas. A expectativa é de geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. Um sonho sonhado há muito tempo. Se espera por esse Porto Seco. Uma mudança de patamar na mobilidade viária de cargas e transporte na nossa cidade, na nossa região. E mostra uma credibilidade, uma confiança grande do setor privado investir em Foz do Iguaçu. O projeto é da empresa Multilog, que já opera o Porto Seco atual e venceu a licitação para administrar o novo terminal. E o quanto que a Multilog aposta em Foz do Iguaçu como a capital nacional do transporte, como hub do Mercosul. Hoje, então, é um marco histórico no lançamento da pedra fundamental. Em dezembro de 2026, estaremos todos juntos aqui, se Deus quiser, para a inauguração do novo terminal. O que representa esse novo terminal comparado com o outro é praticamente 3 vezes o tamanho. E a gente vai ter capacidade aqui de atendimento de 2 mil caminhões diários e também tem no nosso planejamento a construção também nessa própria área aqui de um terminal de containers, onde a gente entende que essas cargas de importação e exportação que hoje utilizam, por exemplo, o porto de Montevidéu, pode ser utilizado o porto de Paranaguá, uma distância aí de 40% menor. Com a nova estrutura, Foz do Iguaçu se consolida como um dos maiores polos logísticos da América Latina. O terminal também terá suporte fundamental
para a Ponte da Integração e a Perimetral Leste. Obras que, apesar de estarem em andamento, ainda não foram entregues. É importante destacar que a gestão do governo Ratinho Júnior é uma gestão compartilhada com os municípios, com os empresários, com a sociedade civil como um todo. Então, quando existe necessidade de fazer arranjos como esse que você está colocando aí, com relação a medidas que o Estado pode contribuir, inclusive com o município, para a melhoria de ocupação urbana do município de Foz do Iguaçu, isso vai acontecer aqui em Foz, como acontece em todos os municípios do Paraná. O atual Porto Seco foi construído na década de 1980 e já opera no limite. Só no ano passado, movimentou mais de 8,5 bilhões de dólares em cargas. A nova estrutura vai ampliar a capacidade e melhorar a fluidez no transporte internacional de mercadorias. É, mais que necessário, né? Um novo Porto Seco, tão esperado há décadas, né? Em Foz do Iguaçu. Bom, linha Limberger, né? A gente mostrou agora há pouco aí esse ônibus escolar que não venceu, né? O barro da chuva, enfim, aquela coisa toda, ficou atolado. A gente não sabe se as crianças estavam aqui indo para aula ou voltando, né? E aí a comunidade pedindo providências, melhorias por parte da prefeitura. Nós pedimos o retorno e recebemos, né? Recebemos o retorno, então a gente atualiza aqui o que diz a Prefeitura. A Secretaria de Agricultura informa que a linha Limberger, que é este caso aqui, já está passando por obras e que há uma previsão de conclusão dos trabalhos aí em 30 dias, se o tempo colaborar. Mas a gente fica se perguntando, né? E até lá, o que acontece, né? Se chover... Fica sujeito. O plano B, sei lá, um trator, né? De prontidão. Próximo bloco, a gente fala sobre oportunidade de emprego. Nós voltamos já. Meio-dia e 46, estamos de volta e olha, como em todas as semanas, essa não podia ser diferente, né? A segunda-feira começou com milhares de vagas de emprego disponíveis em todo o Paraná e a gente mostra para vocês as principais oportunidades, começando por Cascavel. Entre centenas disponíveis, ajudante de padeiro, auxiliar administrativo, balconista, vaga para confeiteiro, eletricista, estoquista, garçom, pedreiro, pizzaiolo, salgadeiro e muito mais. Temos também muitas oportunidades em Toledo, como açougueiro, bibliotecário, eletricista, fiscal de loja, jardineiro, motofretista, padeiro, serralheiro, soldador e vendedor interno. Em Foz do Iguaçu também há centenas de vagas disponíveis lá na fronteira para atendente de loja, empacotador, faxineira, jardineiro, pintor de edifícios, salgadeiro, soldador, topógrafo, zelador, educador social. Olha, ainda na onda do Morango do Amor, além da movimentação nas confeitarias, quem também está vivendo uma revolução na demanda é o produtor da fruta e também os distribuidores. É isso aí, ó. No campo, trabalho intenso, né, para conseguir dar conta de atender a tanto pedido por morango, que agora passou a ser a fruta mais amada do Brasil. E é claro que para quem trabalha com venda, o trabalho aumentou e muito. Nas últimas semanas, o Morango do Amor caiu no gosto dos brasileiros e tem viralizado nas redes sociais. Um doce que chama atenção pela beleza. Ele é feito com uma casquinha de açúcar caramelizada vermelha bem fininha, leite em pó, creme de leite, leite condensado, manteiga e, é claro, os protagonistas, os morangos. Com o aumento crescente na procura pelo doce, os confeiteiros aproveitaram a onda para ganhar uma renda extra. A Alessandra, uma delas, usou a oportunidade para impulsionar o negócio da mãe. E agora a rotina passou a ser essa, a busca pelos morangos perfeitos. Na verdade, foi assim, muito sem querer, porque como a mãe já está na área, eu falei para a mãe, vamos se programar para a gente fazer para as meninas. E a gente fez e eu postei e acabou tendo uma procura muito grande. Eu falei, vamos aproveitar, né? E daí foi onde começou essa loucura do Morango do Amor. A gente reserva aqui com o pessoal da PV Morangos para a gente conseguir o melhor morango da cidade. A demanda tem impulsionado também diretamente nas vendas da fruta nas distribuidoras e supermercados. Um exemplo está na rotina desse estabelecimento que vende morangos em Cascavel. Ela mudou muito. Caminhões e mais caminhões carregado com frequência com o produto que vem de Minas Gerais. A correria é para entregar o melhor morango e, é claro, atender a todos os clientes que não param de ligar. Mas calma, apesar da grande procura, tem morango para todo mundo. Tem muita gente procurando,
ligando pra gente e com medo de ficar sem o morango, porque nós também trabalhamos com 2 tipos de morango, né? Que é o morango médio e o morango graúdo. E pela viralização do morango do amor, o melhor morango que se encaixa para o doce é o morango graúdo, então a gente teve aí que reforçar um pouco o estoque para conseguir atender a todos. Até as pessoas até brincam com a gente e comentam assim, será que não foram vocês que inventaram o morango do amor? Por questão da venda do morango. Por outro lado, o aumento de 40% na venda da fruta in natura, o preço da bandeja também disparou. Uma fruta que já não era barata, agora se tornou ainda mais cara. Os preços já veio diretamente lá do produtor, teve um aumento aí de 40%, questão da procura, e consequentemente, afetou o valor, né? É aquela questão, né, de a lei da procura, a lei da oferta. Então, se estimula mais o consumo, o produto agrega valor e, consequentemente, aumenta o preço. Como o morango do amor ainda segue em alta, o jeito é pesquisar e procurar sempre o melhor produto com o menor preço. Aqui a gente consegue o preço melhor da região. Já peguei de outros locais, mas está bem mais alto. Eu acho que por conta dessa procura, dessa correria que tá, dessa procura muito alta, o pessoal não ajuda. Acaba não conseguindo o material e acaba aumentando muito mais o valor. Aqui está um valor muito bom. E para aqueles que gostam de consumir o morango diariamente in natura, vão ter que aguardar a onda passar para daí sim pagar menos. Morango do amor que nunca foi novidade, né? Já existe há muito tempo, mas aí virou uma febre da noite para o dia, sabe-se lá por quê? E aí lucra todo mundo, o produtor, o confeiteiro, o distribuidor, é reação em cadeia. Mas quem é que paga mais caro? O consumidor. A primeira caneta brasileira para o tratamento de diabetes e obesidade já está disponível. O medicamento já chegou nas farmácias. Bianca começou a tomar o Ozempic há 5 meses e já perdeu 17 quilos. Eu já tinha tentado dietas antes, eu tinha nutricionista, tudo, eu fazia academia e eu percebia que eu não conseguia emagrecer. A caneta emagrecedora foi o que mais me ajudou porque ela tira a fome, né? Ela faz parte da população brasileira que luta constantemente com a balança. O sobrepeso não é só uma questão de estética, é um fator de risco para várias doenças, entre elas hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2. E foi para tratar a diabetes que esses medicamentos foram desenvolvidos. Eles ajudam a regular a liberação de insulina, controlar a glicose no sangue e reduzir o apetite, o que também acabou chamando a atenção para o emagrecimento. O alimento ele vai ficar mais tempo no nosso estômago. Isso vai mandar uma informação cerebral para o nosso centro de fome, falando assim, nossa, o nosso estômago está cheio, eu não preciso mais ficar comendo, eu não estou com fome. Com isso, diminui o apetite e também consegue controlar os níveis de glicose no nosso sangue. Atualmente são comercializados 4 medicamentos do tipo. No ano passado, a patente de 2 deles expiraram. Agora, os consumidores contam com 2 novas opções de medicamentos, dessa vez de fabricação nacional. Eles começam a ser vendidos a partir de segunda-feira em 4 redes de farmácias do país. A promessa é disponibilizar 250 mil canetas e o valor varia de R$ 307 até R$ 760. O objetivo é aumentar o acesso e reduzir os custos, e a tendência é que esse mercado cresça ainda mais. Em julho de 2026, expiram as patentes dos 2 medicamentos mais potentes dessa categoria. A queda dos direitos de exclusividade pode abrir caminho para novas marcas. Então, com a quebra da patente, o acesso da medicação vai ficar cada vez mais fácil. Diminuindo o custo, consegue chegar na maioria da nossa população. E na saúde, os casos de diabetes avançam entre crianças e adolescentes no mundo inteiro. Uma notícia preocupante, né? O crescimento está ligado à obesidade infantil e por conta de não fazer nada também, né? A Natália tinha 6 meses quando surgiram os sintomas do diabetes. Era tipo 1, uma doença autoimune. Suando muito, irritabilidade. Eu comecei a ter nas áreas da virilha, da fralda, irritação, né? Porque a glicemia alta tem a ver com isso. Logo começou o tratamento com o uso de insulina. Quando cresceu, fez da doença conscientização, ao criar um evento para sensibilizar pessoas da prevenção do diabetes tipo 2.
O objetivo de levar a educação e conscientização de diabetes para todo mundo. É comum pensar que o diabetes é uma doença de adultos e idosos, principalmente o tipo 2, ligado a hábitos de risco. Mas isso está mudando. Cada vez mais crianças e adolescentes estão recebendo o diagnóstico. Dados do Ministério da Saúde mostram que de 2015 para 2023, o número de atendimentos ambulatoriais de crianças e adolescentes subiu em torno de 225% por diabetes tipo 2. De acordo com esta médica, o motivo é o aumento da obesidade nessa faixa etária. O diabetes tipo 1 é difícil de fazer prevenção, porque a gente não sabe a causa exata. Mas o diabetes tipo 2, que está relacionado com a alimentação, a gente tem que ter um foco numa rotina de alimentação saudável. Os indicadores para a doença precisam ser monitorados. Só o tratamento com medicamentos e mudança no estilo de vida evitam as complicações do diabetes. Perda de visão, insuficiência renal, né? Até mesmo casos de amputação, aumento de AVC, aumento de infarto. A nossa equipe de Guarapuava foi conhecer um artista que escreveu uma coletânea de poemas inspirada na própria história de vida. Ele tem transtorno do espectro autista e diz que foi pela arte que conseguiu se encontrar no mundo. A vida que virou verso. A história transformada em poesia. Sinto-me compelido ao tudo. Não há vida, nem ida, nem lida, se emprego total de mim não houver. Sinto-me compelido ao tudo. Não serei surdo, nem mudo, nem ator de absurdo que me acolha. Nem tampouco serei inexistente nessa lide de vaga escolha. Sinto-me compelido a tudo, ao mundo, ao tudo. Foi assim que o professor, diretor teatral e escritor Joel Icassati Duarte escreveu o livro Vastos Sons de um Coração Restrito, uma coletânea de 100 poemas numerados que traduzem em palavras a sua vivência como pessoa autista. Joel recebeu o diagnóstico apenas na vida adulta, mas desde criança já encontrava na arte uma forma de expressar o que sentia. Aos 5 anos, ele subiu no palco pela primeira vez e desde então o teatro virou lugar de acolhimento. Eu me vi num lugar onde todo mundo me via, mas não estava próximo, tinha uma certa distância e eu conseguia lidar com aquilo. E mesmo as pessoas que estavam comigo em cena eram pessoas com as quais eu tinha a capacidade de estar, porque eu já conhecia, tinha segurança de estar com essas pessoas. Então foi um ambiente que de repente, de uma hora para outra, se tornou um elemento de afeto e segurança. Ele já escrevia músicas e textos para teatro infantil, mas foi com um hábito inusitado de um professor que surgiu a motivação para escrever um poema por dia. E foi assim que nasceu o livro. Eu descobri que esse meu orientador, todo dia de manhã, ele manda para todos os contatos dele um poema. Todos os dias. E eu fui mandando poemas de volta. Demorou 1 mês e meio até ele perceber que os poemas eram originais. São 100 páginas de um livro com poemas escritos com inspiração de experiências próprias ao longo da vida do Joel. E o mais importante nisso tudo, que essa é uma obra escrita por ele, mas que teve o apoio da família. A Liz é esposa do Joel. Ela também é artista, cantora, atriz e produtora cultural. Esse livro, a forma dele se expressar, dele se comunicar, foi a forma que ele encontrou para ele poder expressar o que ele sente, né? E também uma forma dele conversar com ele mesmo e se entender como um ser humano dentro do autismo, né? Num mundo que ainda tem dificuldade para entender o diferente, a história de Joel mostra que todo mundo tem um talento. Joel é a prova viva que não tem limite, muito pelo contrário, ele faz tudo ao mesmo tempo agora. Então isso mostra realmente o contrário, isso que você falou, a questão do preconceito, de achar que tem limitação, não tem limitação. Eu posso, de cadeira, dizer que não há limite para o lugar onde uma pessoa pode chegar. Definitivamente não há razão para preconceito, né? Diferente e genial. Merece
Aplausos e reconhecimento, e certamente o livro do Joel fará diferença e vai inspirar a vida de outras pessoas. Tempo quente, já hoje com Ismael Elias. Gente, obrigado a todos pela companhia, aproveitem bem seu dia, sua semana e até amanhã. Até amanhã. Jornal Tarobá, primeira edição. Oferecimento: Lar. Se é frango, é lar.